Há momentos em nossas vidas que passamos por problemas que nos leva ao ponto de querer desistir. Momentos em que parece não haver mais esperança. E quando nós olhamos para o nosso redor, pensamos que está tudo perdido. Amados, é com você que eu quero falar e trazer a você este tema abençoado para a tua vida. Como fazer a oração que abre as portas. Eu quero que você fique comigo até o final deste vídeo, que você vai ver e vai aprender a fazer a oração das quais as portas vão se abrir em teu favor. Olá, sou o pastor Raimundo Almeida, estou aqui mais uma vez para nós poder estar compartilhando mais uma palavra da parte de Deus para a edificação e o fortalecimento da nossa vida. Palavra que Deus tem colocado ao meu coração está escrito no livro de Atos, no capítulo de número 12, apenas o versículo de número 5. Está escrito assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínuo oração por ele a Deus. Amados, quando nós lemos o capítulo 12 do livro de Atos, nós vamos observar que Herodes, ele se levanta contra a igreja de Cristo. E quando Herodes ele se levanta contra a igreja do Senhor, ele determina que alguns dos nossos irmãos deveria ser maltratado. E a Bíblia vai dizer logo que Herodes captura Tiago e leva a Tiago à morte e morte de espada. Logo depois é Pedro capturado por Herodes. E quando Pedro foi capturado, foi levado à prisão, determinado por Herodes, logo depois das festas dos pães asmos. Então Herodes ia sentenciar Pedro à morte. Pedro, então, ele entra agora em uma contagem regressiva. Pedro ali, vamos dizer que ele tinha 24 horas de vida, segundo a palavra de Herodes. Mas quando esta notícia chega aos irmãos da igreja, quando esta notícia chega aos irmãos, então os irmãos se reúnem na casa de Maria, a mãe de João Marcos, e coloca ali um propósito. O propósito da oração ali dentro da casa de Maria era a liberdade, era a vida de Pedro. E a Bíblia vai dizer agora que a igreja começa a orar, como está escrito no versículo de número 5 do livro de Atos, no capítulo de número 12. A Bíblia diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração contínua por ele a Deus. Amados, Pedro não só estava simplesmente preso, mas além da prisão, Pedro estava acorrentado, Pedro estava amarrado. E além disto, havia ali soldados que guardavam a prisão, porque Herodes temia que Pedro pudesse fugir, porque estava determinado a execução de Pedro. Amados, Pedro, eu quero dizer para você que ele agora está com a sua vida
dentro de uma contagem regressiva. O tempo está passando. O tempo está passando, mas quanto mais o tempo passava, estava ali uma igreja que orava, uma igreja que buscava, uma igreja que se humilhava diante do Senhor. E o propósito desta oração era a liberdade de Pedro. Aqui onde nós começa a aprender como fazer a oração das portas abertas. Eu quero dizer para você, meu amado, que enquanto a igreja orava ao Senhor, a Bíblia vai dizer agora que Pedro estava preso, acorrentado, mas enquanto a igreja orava, o céu começou a se movimentar. Enquanto a igreja buscava a presença de Deus, os céus começou a se mover em favor de Pedro. A Bíblia vai dizer que, estando Pedro encarcerado, de repente veio sobre aquela prisão de Pedro, no versículo de número 7, dizendo assim: E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão de Pedro. Olha que coisa forte. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, olha, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias. Amados, enquanto a igreja estava em oração, o anjo já estava trabalhando em favor de Pedro. Enquanto a igreja orava, o anjo do Senhor, por ordenância, aleluia, do nosso Deus, oh glória, a oração dos amados irmãos já estava tendo resposta. O anjo começou a trabalhar, e quando o anjo tocou em Pedro e disse: Desperta-te, levanta, as algemas caíram de Pedro. E quanto mais a igreja continuava orando ali na casa de Maria, mãe de João Marcos, olha que coisa forte, o anjo continuava trabalhando dentro desta prisão. A Bíblia vai dizer no versículo de número 10, E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. Enquanto a igreja estava em oração, enquanto a igreja orava, eu quero dizer para você que os céus começou a trabalhar em favor de Pedro, que primeiro caiu as algemas, segundo, as portas começou a se abrir automaticamente. Olha que coisa maravilhosa. A palavra do Senhor vai dizer que a igreja continua em oração. Enquanto a igreja continuava em oração, olha que coisa maravilhosa, as portas começaram a se abrir. Enquanto a igreja orava, o anjo estava trabalhando dentro daquela cadeia, dentro daquela cela, para tirar Pedro, olha, para trazer Pedro de volta à sua casa, para trazer a liberdade de Pedro. A Bíblia vai dizer que enquanto a igreja orava, o anjo começou a trabalhar, aleluia, em favor da vida de Pedro. O anjo então vem trazendo Pedro, passa pela porta que abriu automaticamente. E quando Pedro e o anjo chega fora dos portão, fora da cadeia, quando Pedro então olha para aquele anjo e Pedro cai em si, que verdadeiramente não é uma visão, mas é uma realidade,
Pedro então segue o seu caminho. A Bíblia vai dizer que enquanto a igreja estava orando, Pedro chega à porta da casa de Maria e bate. Olha que coisa forte. Quando Pedro ele chega na casa de Maria, a mãe de João Marcos, e que quando Pedro bate na porta, a Bíblia vai dizer que vem uma jovem, abre a porta e quando olha, fica extremamente assustada, corre novamente para dentro, porque ela pensando ela que era uma visão, e chega para todos que estavam reunidos em oração e disse, olha, Pedro está à porta. Ninguém acreditava, ninguém acreditava. O que eu quero dizer para você, meu amado, que enquanto a igreja orava, enquanto a igreja estava buscando a Deus, o anjo estava movendo as águas. Enquanto a igreja buscava poderosamente a presença do Senhor e colocando diante do Senhor o seu propósito, olha o que estava acontecendo à luz da palavra de Deus. A palavra nos revela que o anjo estava libertando Pedro da prisão e da execução da sua morte. É assim que acontece conosco quando nós voltamos para a oração. Quando nós clamamos ao Senhor, as portas irão se abrir. O que me chama a atenção desse texto, que é muito forte, é que enquanto a igreja orava, o anjo trabalhava, só que a igreja que estava orando não sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual. A igreja não tinha nem noção do que estava acontecendo. Enquanto a igreja orava, a igreja não tinha ali resposta de Deus falando para eles, olha, continua orando que eu estou fazendo isso ou aquilo, não. Enquanto a igreja mantinha na perseverança, o anjo estava lá trabalhando. A igreja não sabia, não passava nem sequer um pouco no seu pensamento do que estava acontecendo no mundo espiritual. É assim que acontece com você. Quando você se prontifica a colocar o seu joelho no chão, quando você começa a buscar a presença de Deus através da sua humilde oração, os céus imediatamente entram em ação em teu favor. Assim foi a resposta da oração de Maria e de todos ali que estavam em oração pela liberdade de Pedro. Enquanto eles oravam, o milagre chegou na porta da sua casa e bateu. É assim que vai acontecer com você. É assim que vai acontecer. Por isso que eu quero estar passando para você, meu amado, a oração que abre as portas é aquela oração persistente. É a oração, sabe, contínua. É uma oração de propósito. A oração que ela é feita com persistência, ela tem resultado. Eu quero dizer para você que você veja que Jerusalém e a igreja não saiu em protesto contra Pedro, não saiu em protesto, ou melhor dizendo, em favor de Pedro, para que Pedro viesse ser liberto. Não, a igreja ela não idealizou plano secreto para libertar Pedro. Não, a igreja ela não fez nada para liberdade de Pedro, senão pelo poder da oração. Amados, observe que Jerusalém ela não encruzou seus braços. A igreja de Jerusalém ela não ficou estacionada ou parada esperando a notícia que Pedro foi executado. Não, a igreja se moveu,
a igreja se reuniu. E qual era o propósito? Pedro. Então a oração que abre as portas, é aquela oração feita segundo a vontade de Deus. É aquela oração que é feita com conhecimento da vontade de Deus através da Bíblia. Quando nós oramos com conhecimento da palavra. A oração que abre as portas é aquela oração que nós faremos com persistência e perseverança pelo poder do gemido, do clamor. Essa é a oração que abre as portas. Quando os irmãos se reuniram na casa de Maria, o propósito era a liberdade de Pedro. Por isso que eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, talvez você esteja passando por momentos difíceis neste momento, mas eu quero dizer que se você se prostrar diante do Senhor em oração, agora mesmo, as portas vão se abrir. Portas e mais portas vão se abrir. Obstáculo e mais obstáculo você vai estar vencendo pelo poder da oração. Então, não desanime, não se deixa ser vencido por esta fraqueza, por este desânimo. Eu quero dizer para você que talvez possa até o teu físico esteja enfraquecido, ou até mesmo a sua vida espiritual não tem sido mais a mesma. Mas eu quero dizer para você que você ainda tem uma boca e tem uma voz. Clama aí desta tua fraqueza e o Senhor te trará a grande vitória no nome do Senhor e Salvador Jesus. A oração que abre as portas é aquela oração que é feita com conhecimento de Deus através das Escrituras. Que Deus abençoe a tua vida no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não esqueça, meu amado, você que se gostou aí desta gloriosa palavra para o teu coração, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixando aí o seu like e o seu comentário, que é de muita importância para nós, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém? Que Deus abençoe fortemente a tua vida e que o Senhor Espírito Santo possa te trazer renovo sobre o teu clamor. Quero finalizar este vídeo dizendo: tem resposta de Deus para a tua oração. Que Deus o abençoe.